Então, boa noite a todas e a todos. Bem-vindos à segunda noite do segundo Bioexpresso, Violência contra a Mulher e Atualizações da Covid-19. Nós vamos iniciar essa noite com a palestra Violências contra Mulheres em Tempos de Pandemia, com a professora doutora assistente social Fernanda Marques de Queiroz, da Faculdade de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. A professora Fernanda possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco. Fez pós-doutorado em Sociologia na Universidade de Paris 7, é bolsista de produtividade do CNPq e atualmente é professora adjunta da Faculdade de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Tem experiências em várias áreas, com ênfase em temas como gênero, violência contra a mulher, políticas públicas e violência contra a mulher, assédio sexual, assédio moral, trabalho, gênero e violência, e direitos humanos e violência contra a mulher. É líder do grupo de estudos e pesquisas em relações de gênero e feminismo. É com muita alegria que nós a recebemos e com muita gratidão, porque o seu currículo já nos diz o quanto você pode nos ajudar, né, nessa formação de tempos tão desafiadores, né, em relação à violência contra a mulher. Muito obrigada, professora Fernanda, a palavra é sua. Oi, pessoal, está todo mundo me ouvindo? Espero que sim. Inicialmente, eu queria agradecer o convite feito pela professora Jamile e uma sugestão, né, de indicação aí do nosso nome pela professora Valdênia, me sugeriu o nosso nome, desde já agradeço e parabenizo a iniciativa do evento de vocês, né, por trazer uma temática tão pungente aí, o segundo Bioexpresso. Para mim é uma alegria poder contribuir com esse evento que pauta uma questão tão importante, sobretudo para nós mulheres, né, que são as violências contra mulheres, mas, sobretudo, falar com vocês sobre essas violências em tempo de pandemia, tempo de coronavírus, né? Então, a gente pretende trazer algumas reflexões sobre a vida das mulheres, né, em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus, mas estabelecer um diálogo sobre as violências que nós mulheres sofremos, uma problemática que historicamente ela foi tratada como um problema privado, segundo o dito popular, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E a gente, enquanto militantes, enquanto professoras, enquanto pesquisadoras na área, a gente diz sim que devemos meter a colher, todos e todas devemos meter a colher nessa problemática, né, nesse fenômeno que é a violência contra a mulher. Então, agradecer a participação de todos e todas, né, então somos 129 pessoas, então um público bastante considerável. Para mim é uma responsabilidade, né, a gente está aqui falando de um tema para tanta gente, diversa, meninos, meninas, jovens, né, professoras, colegas de trabalho, alunas, professoras queridas aí da literatura, Jaquelânia, Valdênia e outras aí, amigas, né, de muito tempo, e a gente está tematizando essa problemática. Então, antes de mais nada, eu queria falar que é preciso a gente alertar que nós, mulheres, somos as mais afetadas por esse contexto de confinamento. Claro que nós vamos tematizar hoje as violências contra mulheres, sobretudo as da esfera doméstica e familiar. Mas esse contexto de pandemia, já que a gente está falando nesse contexto, ele afeta sobretudo as mulheres, muito mais. Claro que ele afeta todos nós, todos e todas nós, homens e mulheres, mas afeta de forma muito mais drástica as mulheres em função do confinamento, né? Então, você tem como repercussões a perda da renda, né, de muitas mulheres, sobretudo as trabalhadoras domésticas, que muitas delas perderam suas rendas, né, e, sobretudo, que são as mais afetadas porque estão nessa situação de trabalho bem mais precarizado, né, e suspensão de muitas atividades econômicas,
Isso sem falar que nós somos as que temos salários historicamente mais baixos, né, segundo dados do IBGE, ainda recebendo cerca de 26% a menos do que os homens, dados do IBGE. Os cuidados, né, ainda maiores com filhos e filhas devido ao fechamento das escolas, nesse tempo de pandemia. Uma sobrecarga em relação às tarefas domésticas, dado essa desigual repartição do trabalho doméstico entre homens e mulheres, bem como os maiores riscos, né, se aguça mais, né, de sofrermos violências, sobretudo as domésticas, devido a mesmas ser praticadas prioritariamente na esfera do lar. Então, dizer também que essa problemática da violência contra mulheres é antiga, né, histórica em nossas vidas, mas ela só adquire um status de problema público a partir do final dos anos 70, a partir das mobilizações feministas, né, contra o assassinato de mulheres praticado por seus cônjuges. Então, a década de 70, sobretudo o ano de 1976, é assassinado uma mulher branca de classe média no Rio de Janeiro, uma atriz, Ângela Diniz, e a partir daí, e o seu assassino, um companheiro dela, foi absolvido, e aí o movimento feminista ele sai às ruas, inicialmente um movimento de classe média no Rio de Janeiro, mas essas mobilizações, elas se espalham por todo o Brasil, seja em pequenas cidades ou grandes cidades, dando visibilidade a essas violências, dizendo que, sobretudo, que o silêncio é cúmplice dessas violências, que o pessoal também, ele é político, né, para expressar que as violências praticadas em nível interpessoal e nos espaços da casa, elas são fenômenos políticos. Então, essas mobilizações, elas deram essa visibilidade das violências contra mulheres enquanto fenômeno político, enquanto fenômeno público. E a partir dessa publicização, essas lutas, né, começam as lutas, tanto de movimento de mulheres, movimentos feministas, para que o Estado, ele crie políticas públicas para enfrentá-las. Então, temos como marco aí, a partir de 1986, note que bem 10 anos depois desse assassinato, que deu essa visibilidade, né, e muitos outros também assassinatos, que deram várias visibilidades aí, históricos, né? Então, em 86, surgem as primeiras delegacias especializadas de atendimento às mulheres, na década de 90, as casas-abrigos, os centros de referência para atendimento às mulheres em situação de violência. Então, é preciso pontuar um pouco sobre a questão da atuação do Estado junto a essa frente, né, para combater e para prevenir essa problemática, porque para retirar as violências contra mulheres do âmbito do privado. Porque, embora elas sejam, sobretudo as violências domésticas e familiares, praticadas prioritariamente no espaço da casa, e aí depois a gente vai fazer o link com o confinamento, no contexto de pandemia, é um problema político, é um problema público que precisa ser enfrentado mediante políticas públicas. Então, como eu sou assistente social e estudo essa questão das políticas públicas para as mulheres, eu achei importante trazer esse resgate para vocês. Também em 87, que é importante pontuar, até para a gente entender depois a Lei Maria da Penha, né? A Maria da Penha Fernandes, que é uma cearense, né? Como eu também, que sou uma cearense, e em 87 ela sofre 2 tentativas de feminicídio pelo seu companheiro, né, gente? Pelo seu marido. Inicialmente ele dá um tiro pelas costas, simula um assalto, e ele vai a julgamento e é absolvido. Depois de 4 meses, ele tenta novamente praticar o feminicídio, eletrocutando, né, durante o banho. Então, Maria da Penha, ela fica tetraplégica e, posteriormente, vão se ampliando essas políticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher. Maria da Penha, ela tem o seu agressor absolvido, então ela começa uma luta pessoal por justiça, e por uma lei, né, que protegesse realmente as mulheres, porque até então a gente não tinha leis específicas para prevenir ou para combater de forma mais rígida as violências contra mulheres. A gente tinha uma lei de 95, que é uma lei dos juizados especiais criminais, que equiparava as violências contra mulheres a um crime, como sendo um crime de baixo potencial ofensivo, comparando a uma briga de vizinho, um jogo do bicho, um pequeno crime ambiental, uma rixa de animais.
E era banalizado essa lei que se dizia aplicada também aos casos de violência contra a mulher. Então, existia uma impunidade muito grande e uma enorme sensação de impunidade para as mulheres. Então, Maria da Penha, ela trava essa luta pessoal durante muito tempo, né? Porque 87 até vir a Lei Maria da Penha foram quase 2 décadas. E por isso que o nome, para quem não conhece, né? Por isso que o nome da lei que previne, combate as violências contra mulheres é Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Ela já tem 14 anos, né? Outra coisa que eu queria colocar para vocês é que destacar também que várias violências são praticadas contra nós mulheres, seja nos espaços da rua, da casa e do trabalho. Então, todos esses espaços nós somos potencialmente vítimas vulneráveis a essas violências. A exemplo dos assédios morais e sexuais no trabalho, que atingem homens e mulheres, mas sobretudo as mulheres e de forma diferenciada, que vai ter o componente aí de gênero, que a gente vai estar trabalhando um pouco esse conceito durante a nossa exposição. As importunações sexuais, que são nas ruas, que é uma lei nova de 2018, esses assédios nos ônibus, né? E as violências domésticas e familiares previstas na Lei Maria da Penha. Contudo, como a gente está travando esse debate em pensar as violências contra mulheres em tempos de pandemia e nós estamos em isolamento social, as violências nos espaços da casa, nos espaços do trabalho, elas têm diminuído drasticamente, mas as violências domésticas familiares que são praticadas, sobretudo na casa, elas têm tido um aumento vertiginoso, que também a gente vai trazer alguns dados, tá? Então, também eu acho importante a gente situar que hoje a nossa conjuntura, não só de pandemia, né, que a gente tem uma recomendação dos órgãos de saúde, né, para que fiquemos em casa, que aí vai ser o grande desafio, que é como nos mantermos nós mulheres, nos mantermos em isolamento social, mulheres em situação de violência, convivendo 24 horas, isoladas socialmente das suas redes de sociabilidade, das suas redes comunitárias e sociais, manter-se em isolamento social e convivendo com os seus potenciais agressores. Esse é o grande desafio. Mas antes de a gente tratar diretamente sobre confinamento social e as violências, eu queria dizer também que nós vivemos, além do momento de pandemia, um momento, sobretudo, aguçado por esse que eu chamo desgoverno federal. A gente vive um momento, né, de aguçamento do aumento das discriminações, das violências, dos racismos, né? Sobretudo porque o presidente ele é abertamente machista, racista, né, LGBTfóbico, tem preconceito que não esconde contra nordestino, contra pobres, né? E que a cada dia vem atacando as pessoas, o direito das pessoas. Num contexto de pandemia, a sociedade está estarrecida com aquela reunião ministerial do dia 22, né, de abril, num ataque aberto à Amazônia, deixando a boiada passar e retirando nossos direitos, porque todo mundo está preocupado com a pandemia, né, com manter sua vida, sua saúde, sua família, né? A gente tem desmontes na educação, todo dia é um ataque na educação, desregulamentação de direitos, de corte de bolsas, etc. Ao direito das mulheres, que a gente teve todo um desmonte, sobretudo no governo Temer, já nos finais do governo Dilma, mas sobretudo no governo Temer, e agora muito mais no desgoverno Bolsonaro, ao direito das mulheres, né, com cortes drásticos, com o fechamento da Secretaria de Política para as Mulheres, com o corte de recursos na Casa da Mulher Brasileira, que acolhe mulheres em situação de violência. Então, a gente vive um momento de muito retrocesso e de retorno desse recrudescimento que a gente chama do conservadorismo, onde parece que ser racista, ser machista, ser sexista, homofóbico, passou a ser mais aceito, né? Então, são ataques nas redes sociais, são uma série de retrocessos que a gente já vem vivendo e que se aguça nesses contextos que a gente está também em isolamento. Então, hoje a gente vai tematizar essas violências, né, domésticas e familiares, também conhecidas como violências conjugais,
mas que não se restringem às conjugalidades, porque podem ser praticadas por irmãos, pais, netos, avós, né? Avós, mas que se dá principalmente nessa esfera da casa e que ocorre que aumenta, né, o risco em função desse isolamento social. Dizer que também, no caso das violências domésticas familiares, que são as previstas, que são criminalizadas na Lei da Maria da Penha, que são 5 tipos, que daqui a pouco eu vou falar um pouco, nós também podemos ter como agressora as mulheres, porque a Lei Maria da Penha, ela amplia esse conceito de família e entende que casais homoafetivos, casal de lésbicas, também pode haver a mulher como autora dessa violência, não só como vitimizada ou vítima dessa violência. Estou indo muito rápido, tá tudo bem? Tranquilo? Então, a nossa dinâmica vai ser, termina a exposição e depois a gente abre para o debate, não é isso? Então, a gente começaria conceituando um pouco dessas violências, né, contra mulheres. Porque colocar que elas englobam todos os atos que pela ameaça, força ou ameaça, ela inflige na nossa vida privada e pública. Eu estou falando, a gente vai se deter na privada, mas violência tem um conceito mais amplo, né? Bem como sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos, discriminações com a intenção de intimidar, punir e humilhar, ferindo a nossa integridade física e subjetiva. O fato, né, também queria destacar que o fato dessas violências ocorrerem frequentemente nesse ambiente doméstico e ser praticada por pessoas às quais nós mantemos, né, vínculos afetivos, não se retira esse caráter político. Não se retira esse caráter de que qualquer um de nós pode denunciar e dizer não e contribuir de alguma forma a romper com esse ciclo da violência. Portanto, é um problema que acontece muito e na grande maioria dos casos no âmbito privado, mas é um problema público e que deve ser denunciado e repudiado por todos e todas nós que lutamos por uma cidadania plena, que inclua, dentre outros, na igualdade entre os gêneros. Então, as violências, se além de ela ser uma agressão que causa sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos, a violência, a violência contra a mulher, ela é reconhecida como violação de um direito humano, direito à vida, direito à liberdade, e ela é também um grave problema de saúde pública, porque as violências contra mulheres não são só assuntos, temas da polícia ou da justiça, mas também rebate na esfera da saúde. Por quê? Porque hoje o Sistema Único de Saúde, as violências que lá chegam sobre muitas vezes disfarçadas de quedas, de empurrões, né? Ou melhor, de quedas, de acidentes domésticos, muitas vezes são violências, quando elas não são detectadas por profissionais que têm essa escuta ativa, né, para acolher e até para identificar situações de violência. Então, ela é um problema seríssimo em saúde pública, ela é a causa de muitas internações e atendimentos, porque ela traz repercussões como adoecimentos físicos e mentais, ela traz repercussões na saúde psicossomática, né? As pessoas apresentam cefaleias, depressão, ansiedade, tudo muito em decorrência dessas situações de violência. Então, estão previstos 5 tipos de violência doméstica familiar na Lei Maria da Penha, que ela é de 2006, violências físicas, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Eu acho que no debate, para não me alongar muito, porque tem mais coisas para eu colocar, a gente pode estar desenvolvendo um pouco mais sobre esses tipos, mas eu acho que os próprios nomes, né, já nos dizem muito que seria uma violência física, o que seria uma violência psicológica, né, o que seria uma violência sexual, patrimonial, que diz respeito à destruição dos bens, objetos das mulheres, a moral, que seriam essas calúnias, injúrias, difamação. Eu acho que as outras ficam mais fáceis de entendimento, né? E também, que é muito importante a gente falar sobre violência doméstica familiar, é que ela, segundo estudos, né, de psicólogas e assistentes sociais, que tanto estadunidenses como brasileiras, se chegou a uma conclusão de que as violências, sobretudo as domésticas e familiares, elas se dão mediante um ciclo.
né, composto por fases, é que esse ciclo, sobretudo as violências no contexto conjugal, eles são repetitivos, num ciclo que se dá em 3 fases. O acúmulo da tensão, que é principalmente que nessa fase é marcada pela violência psicológica, pelos xingamentos, as desvalorizações, né? A explosão dessa tensão, que esse conflito, não que a violência psicológica na acumulação de tensão não seja grave, porque toda violência é gravíssima e todas elas começam pelas agressões, pelas violências psicológicas. A gente costuma dizer que a violência psicológica, ela compõe, faz parte de todas as outras formas de violência, porque ela destrói a autoestima, né? Ela é marcada pelo isolamento, e aí pelo isolamento social também, né? Que a gente vive em pandemia, mas as violências, elas são marcadas pelo esse isolamento social, pela proibição de amizades, ao lazer, ao trabalho. Quantas mulheres nós não conhecemos que deixaram seus estudos, seu trabalho, né, abandonaram seus círculos sociais por um isolamento que se dá aí nesse acúmulo dessa tensão. Na explosão da tensão, que geralmente é marcada por incidentes de violência física, desde um empurrão a tiros, facadas e outras agressões físicas, a explosão dessa tensão. Esse ciclo, ele pode ocupar todas essas 3 fases, e a lua de mel, que é o terceiro, o arrependimento, mas também nesse momento da explosão de tensão, pode haver, por exemplo, o feminicídio, que interrompe esse ciclo. Ou então a ruptura da própria mulher com a situação de violência, seja através da denúncia, seja através da separação, uma série de reações e enfrentamentos que as mulheres podem estar vivendo para superar esse conflito. E a fase de lua de mel é essa fase que acontece muito, que é a fase de arrependimento, os agressores dizem que vão mudar, faz promessas de mudanças. Então, tem todo esse ciclo que se dá aí, que pode vir muitas vezes numa fase mais explosiva logo. Então, se observa que ele geralmente começa pelas violências psicológicas, nesse acúmulo de tensão. Só tomar uma aguinha. Dizer também, gente, que essa problemática da violência contra a mulher, ela adquire nos anos 2000, porque notem que eu coloquei que a visibilidade das violências contra a mulher se deram já nas manifestações dos movimentos feministas nos finais da década de 70. Se teve algumas iniciativas governamentais, como a criação das delegacias de mulheres, as casas-abrigo, os centros de referência com apoio psicológico, social e jurídico, mas essa problemática, ela só adquire um caráter de segurança pública e de política pública, no qual o Estado intervém de forma direta, quando a gente tem assegurada a punição pela Lei Maria da Penha somente em 2006. Na verdade, o Brasil foi obrigado, a partir de uma denúncia de Maria da Penha na Corte Interamericana da ONU, né, a Corte Internacional de Direitos Humanos da ONU, e o Brasil foi obrigado, né, a sancionar uma lei que protegesse as mulheres, que a gente chama de uma lei afirmativa, pelo próprio Estado reconhecer que a violência contra a mulher é um fenômeno multidimensional, é um fenômeno que a gente chama que é pandêmico também, porque ele ocorre em todas as partes e lugares, classes sociais, credos religiosos, raças, etnias, né? Ele é um fenômeno que se espraia pelo mundo todo. Né? Nós temos hoje uma lei importante, que é uma conquista histórica dos movimentos e uma sensibilidade também no governo da época em perceber e reconhecer que o Estado não estava garantindo a segurança dessas mulheres em situação de violência. Então, você teve, em 2006, a Lei Maria da Penha. Mais recentemente, também tivemos uma conquista que foi a Lei do Feminicídio, né? A Lei 13.104, 2015, que os feminicídios são os assassinatos de mulheres motivados por sermos mulheres, pela questão de sexo ou de gênero, que ele é decorrente das violências contra mulheres domésticas e familiares. Então, você tem os feminicídios, que são crime com alteração no Código Penal, que criminaliza e torna o feminicídio como crime hediondo. Então,
essas legislações, elas rompem com o silêncio institucionalizado nas legislações brasileiras e com uma cultura social de naturalização da violência contra as mulheres. Basta a gente dizer que hoje a Lei Maria da Penha, segundo pesquisas, é a lei mais conhecida do Brasil, né? Agora, o desafio para ela ser efetivada como ela se propõe é que a gente também pode estar conversando um pouco mais, porque a gente vive também, nós tivemos essa conquista da Lei Maria da Penha em 2006, mas nós já vivíamos e vivemos todo um sucateamento de uma precarização, de corte de investimento nas políticas públicas como um todo, né? Sobretudo de 4 anos para cá, 5 anos para cá, a gente tem um corte muito drástico nas políticas públicas e, sobretudo, para as políticas públicas para as mulheres. Aí foram extintos secretarias de política para as mulheres, de igualdade racial, a de direitos humanos. Então, os segmentos mais vulneráveis, como mulheres, LGBTs, negros, negras, vêm sendo afrontados seus direitos e as políticas públicas destinadas a esses segmentos, elas vêm sendo reduzidas. Então, isso sem falar da naturalização imensa, né, gente, brutal, que é a violência contra a mulher. Há uma naturalização social muito grande nas pessoas, as instituições também, né, ainda naturalizam, a gente tem um caldo cultural muito fincado no patriarcado, no sistema de dominação, que eu vou falar um pouco sobre isso. Porque para a gente entender a problemática das violências contra mulheres como um todo, e em particular das domésticas e familiares, antes de a gente seguir adiante, a gente tem que entender quais são as bases, né, os determinantes que estruturam a nossa sociedade, e a gente poderia se perguntar por que a violência contra a mulher, né? O nosso sistema, né, o sistema que estrutura a nossa sociedade, uma sociedade capitalista, né, uma sociedade patriarcal, uma sociedade racista e também heteronormativa, né, ele é baseado nessas relações do sistema capitalista, né, que articula em forma de nó imbricado essas dominações, que não se somam, mas elas se articulam de forma imbricada. Um sistema que é de dominação de classes, de dominação dos homens sobre mulheres, de dominação dos brancos, né, sobre negros, e de um padrão de família heteronormativo também. A heteronormatividade também faz parte desse padrão de sociedade que a gente vive, que aguça também as várias formas de violência. Então, esse sistema capitalista, que é baseado nessas relações de dominação e exploração de classe, ele se estrutura tanto no âmbito da produção, como na reprodução dos valores, porque é um sistema que impõe valores individualistas, valores sexistas, valores que desvalores, aliás, né, que desvalorizam o humano, que o ter vale muito mais que o ser, né? Então a gente vê aí em vários episódios que a gente está vendo estarrecido, que nós estamos mais em casa, estamos mais atentos às mídias, e a gente está vendo aí o caso Miguel, né, que representa todo o conjunto, né, o pandemônio dessa sociedade racista, classista, né, de negligência contra crianças e adolescentes, sobretudo negros e pobres, né, que a gente viu e se indignou aí com o caso Miguel, viu e se indignou aí com o caso de George Floyd, mas que a gente tem muitos George Floyds nas nossas comunidades, nas nossas favelas, que o extermínio da juventude negra é imenso, estarrecedor. Então, tudo isso faz parte de um arcabouço que não se dissocia das violências contra mulheres. Então, só para a gente ilustrar a gravidade dessas violências praticadas contra as mulheres em nosso país, que esses números alarmantes, eles vêm antes mesmo de a gente vivenciar a pandemia do Covid-19 e esse confinamento social. Então, só para a gente situar, dados do ano passado, de 2019, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma fonte importantíssima, muito interessante para quem quer compreender as violências contra mulheres e violências contra esses segmentos negros, pobres, né, LGBTs, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele está fazendo 10 anos aí de pesquisa, é uma entidade da sociedade civil, composta de vários estudiosos, pesquisadores, membros do Ministério Público, muito interessante, que tem feito pesquisas muito elucidativas e que subsidiando políticas públicas, né, para esses segmentos. Então, o Fórum apontou que nos últimos 12 meses, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas ou sofrendo tentativas de estrangulamento no Brasil.
22 milhões, ou seja, 37,1% de brasileiras passaram também por algum tipo de assédio, né? 97% das mulheres já sofreram assédio em meio de transporte, uma mulher vítima de estupro a cada 9 minutos, 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada dia. Então, esses números eles já são alarmantes, revelando que essas diversas violências sofridas por mulheres, apesar de termos uma lei que hoje é considerada uma das mais importantes, né, mais inclusivas do mundo, né, que é a Lei Maria da Penha, que não é só uma lei punitiva, mas uma lei de prevenção, uma lei também tem aspectos educativos, porque ela propõe, por exemplo, a reeducação dos autores de violência contra mulheres. Inclusive, agora, em abril, recentemente, a Lei Maria da Penha foi alterada positivamente, colocando que uma das medidas protetivas de urgência a serem aplicadas seria o atendimento psicológico dos agressores e eles fazerem parte de grupos de reflexão, de reeducação, junto aos juizados, ONGs, universidades. Eu mesmo participo de um projeto de reeducação, de reflexão responsabilizante, né, que não é só refletir, é responsabilizá-los, fazendo parte também, eu quando assumi o desafio da reeducação com os autores de violência, aqui em Mossoró, onde eu trabalho, junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, eu dizia para o juiz, olha, eu só topo fazer parte desse projeto se eles foram convocados e não convidados, porque convidados eu vou se eu quiser. Então, eles passaram a ser convocados, e tem sido um trabalho que a gente começou desde 2017, e a reincidência desses autores de violência em grupos reflexivos ela é mínima. Então, é um projeto que está dando certo, que a reeducação ela vale muito mais do que, muitas vezes, a própria prisão, né? Em alguns casos e contextos, obviamente, né, gente? Então, a gente vê que a Lei Maria, apesar da Lei Maria da Penha, apesar da lei do feminicídio, ainda persiste o poder do macho, materializado nesse sistema patriarcal que se constitui no regime de dominação dos homens sobre mulheres. Então, a gente indagaria, né? Mas o que causa as violências contra mulheres? Nossa sociedade, gente, tem uma origem escravocrata e patriarcal. As mulheres, desde as sociedades escravocratas, escravistas, né, elas passavam por violências, não somente por serem negras, assim como os homens que também passavam por inúmeros castigos e sofrimentos. Mas, diferentemente dos homens, nós, mulheres, éramos estupradas, abusadas pelos senhores de escravos, dentre outras violências com as marcas de gênero. Então, a nossa violência contra a mulher, ela é secular. Ela é de toda uma formação histórico, social, patriarcal, que conforma a nossa brasilidade, a nossa formação social. Então, o que eu chamo de relações patriarcais de gênero são essas construções sociais diferenciadas entre homens e mulheres, que transforma diferenças, que nós somos, sim, diferentes dos homens. E somos diferentes, somos seres diferenciados, mesmo mulheres, né? Cada um somos únicos, né? Mas a sociedade patriarcal, ela transforma essas diferenças em desigualdades. Então, não basta, então é insuficiente a gente falar só em desigualdade de porque gênero é uma categoria que não identifica qual é o vetor dessa violência. Quando eu digo uma violência de gênero, eu não sei se foi uma violência praticada contra o gênero feminino contra o gênero masculino. Então, é preciso a gente dizer que as relações, que o gênero ele tem que estar articulado com o patriarcado, que o patriarcado, sim, ele nomeia que o sujeito dessa construção desigual entre homens e mulheres, as principais vitimadas pela violência são as mulheres. Ah, os homens não sofrem violência? Sofrem violência, sim. Sobretudo nos espaços públicos, né, que a gente vê aí o extermínio da juventude negra, em que mais de 80% são jovens assassinados do sexo ou do gênero masculino. Por quê? Porque o espaço do público, ele é um espaço muito mais ocupado por os homens, historicamente, né? Esse lugar social também é uma construção social. Então, o gênero, ele nos ilumina a gente desvendar essas construções sociais, mas somente essa categoria articulada ao patriarcado
qualifica que nós mulheres somos as maiores vítimas da desigualdade em todas as esferas sociais. Desde salários diferenciados, como eu já coloquei, a nossa pequena participação na política, no parlamento, seja nas câmaras municipais, Câmara Federal, Senado, Assembleia, chega só a 11%, né? Isso sem falar nas profissões de baixo status social, né? Na maior escolaridade, maior ingresso em cursos de nível superior, mesmo assim a gente ainda continua ocupando muitas profissões desprestigiadas socialmente, isso sem falarmos no contingente de mais de 7 milhões de trabalhadoras domésticas, das quais a sua grande maioria são mulheres. Então, esse breve recuo no tempo, né, nos permite ressaltar que o contexto de pandemia do coronavírus, né, ele tem intensificado as violências contra mulheres na esfera doméstica e familiar. Mas ele não criou essa violência, ele acentuou, tá? A gente vê essa intensificação em função desse isolamento. Porque as mulheres, elas se veem confinadas, que é aquele dilema que eu coloquei para vocês no início, como se as mulheres que sofrem violência ou que estão em situação de violência podem estar em distanciamento social, em confinamento social, convivendo com seus agressores. Isso, obviamente, ia ter um rebatimento muito maior nessas violências, gente, que já têm uma origem anterior à pandemia, mas são acentuadas, dado o convívio. Existe sobre elas um maior controle, né? Aí, dos seus agressores sobre ela, uma maior incidência, porque está todo 24 horas convivendo. Mas também a sensação muito maior de impunidade, provocada por esse isolamento, que é um dos desafios que a gente tem nesse contexto, que é como a mulher em situação de violência, ela vai sair de sua casa, arriscar a sua vida, né? É um dilema, arriscar a vida, né? Porque a orientação é ficar em casa em função da pandemia, o que se tem de mais avançado na prevenção é o isolamento. Como ela fazer essa denúncia, como ela romper com essa situação de violência? Então, vários desafios são colocados para nós, sujeitos, né, sociais, como também para os órgãos que executam políticas públicas a estarem desenvolvendo mecanismos de denúncias, de notificações remotas, que eu vou falar um pouco sobre essa rede de políticas públicas. Então, a gente sabe que nesse espaço da casa é o espaço que mais se dá as violências, 70% dos feminicídios e das violências domésticas e familiares são, entre 70% e 80% são praticados na casa, tá? Então, esse dilema, né, quando as vítimas são obrigadas a passar mais tempo com os agressores, vem potencializando ainda mais esses conflitos. Esses números, esses aumentos das violências contra mulheres, que eu vou já trazer alguns números atuais aí também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados de aumento, eles são mundiais, né? Países como a Itália, que foi o centro inicial da pandemia, que o Brasil caminha para isso, né? Também aumentou drasticamente as violências contra mulheres, Espanha, China, Estados Unidos. Então, todos os países, eles têm tido um aumento drástico das violências contra mulheres, e isso passa a ser uma preocupação que eu já falei para vocês, que é uma pandemia, a violência, não em pandemia enquanto doença, né, porque ela não é doença, por isso que os agressores, eles não são tratados, eles são colocados, chamados a fazer essa reflexão responsabilizante, mas é uma pandemia no sentido de que ela se espraia de forma, muitas vezes, silenciosa, porque a violência ainda contra a mulher é muito difícil de ser rompida, esse ciclo, e a gente pode entender por que, pode estar tematizando um pouco mais isso no debate. Esse ciclo é muito difícil ainda de ser rompido, é preciso políticas públicas, é preciso uma rede de solidariedade, as redes não só de políticas públicas, mas as redes que a gente chama no feminismo de sororidade, de solidariedade das mulheres, né? Essa rede tanto comunitária como social. Então, essa preocupação com o aumento das agressões às mulheres em situação de violência no espaço da casa, a OMS, ela deu uma orientação no começo desse mês a todos os países considerarem que o serviço de combate à violência contra mulheres devem ser essenciais e fazerem parte também dos serviços de saúde, né, que compete também à saúde, dar respostas. É uma medida que a gente sabe que é imprescindível, medidas imprescindíveis, mas é preciso a gente lembrar que a subnotificação dos casos também de violência contra a mulher, assim como os de
da pandemia, né, de Covid no nosso país, é um problema que já acompanha as estatísticas dessas formas de violência, já fora do conceito do contexto de pandemia. Calcula-se que só entre 15% e 20% dos casos de violência contra a mulher seriam denunciados. Só 20% sejam denunciados, né? A gente poderia se perguntar quantas pessoas, quantas mulheres a gente conhece que já sofreram algum tipo de violência. A gente conhece muitas, mas a gente pergunta quantas denunciaram, quantas, né, publicizaram essas violências? Poucas. Não porque gosta de apanhar, né? Ninguém gosta de apanhar. A gente costuma dizer que nenhuma mulher, nenhum ser humano gosta de sofrer violência. Mas a gente vive num regime onde nós temos cotas diferenciadas de poder e que uma sociedade que nos impõe o casamento, a termos um companheiro, porque nós mulheres, a nossa construção social, nós mulheres somos definidas como mães, a partir do outro, né? E como esposas. Então, uma sociedade que desvaloriza as mulheres, né? Que rompem com ciclos de violência ou rompem com violências, com situações, com as suas conjugalidades, mesmo sem violência, quando não existe mais amor, por vários motivos, né? Nós, mulheres, quando nos separamos, somos tidas como largadas, desquitadas, divorciadas. Os homens são solteiros, né? A nossa construção social é muito perversa. Então, um dos empecilhos a essas notificações é o medo, né, gerado pela denúncia. Muitas vezes, ao delatar essas agressões, as mulheres se expõem a riscos maiores, como o feminicídio. Então, é um desafio. Então, no momento em que a casa, né, no momento em que vivemos, em que a casa é o lugar mais seguro da necessidade de a gente estar em confinamento social, que é a maior arma contra a disseminação do coronavírus, se a gente pensar na segurança e no bem-estar físico das mulheres, os altos índices de violência contra esse segmento demonstram que a casa, contraditoriamente, ela não é o lugar mais seguro para a questão de violência. No contexto de pandemia, a gente não está fazendo apologia aqui que as pessoas devem sair de casa, não. Mas é o desafio, a gente está problematizando que a casa não é um lugar seguro para as mulheres, mas um espaço de violência e de morte de muitas mulheres, né? Então, só para a gente atualizar alguns dados da pandemia no Brasil, há um aumento muito grande, né, nos casos de violência contra mulheres em tempo de pandemia. A gente ainda tem um curto espaço de pandemia, então as pesquisas elas ainda são muito iniciais, mas o Disque 180 do governo federal, que é o Disque de Denúncia de Violência contra Mulheres, ele já teve um aumento de 13% de casos, né, de registro de casos, porque lá no 180 você pode tanto denunciar as violências contra mulheres, como também pedir informações sobre qual é o serviço que compõe essa rede de enfrentamento ou de atendimento às mulheres em situação de violência nas cidades e municípios do Brasil. Então, de acordo com essa pesquisa também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, alguns estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, teve um aumento de 50% dos registros de violência. Interessante que essa pesquisa também do Fórum, ela constatou que houve um aumento de 431% nos relatos de brigas entre vizinhos e ofensas nas redes sociais, no Twitter, entre fevereiro e maio desse ano, reforçando a hipótese que, embora as medidas de isolamento social sejam necessárias para a contenção da pandemia, elas estão oportunizando o agravamento da violência contra a mulher. Houve um aumento muito grande das denúncias no 180, mais de 200, do 190 das polícias militares, no tradicional 190 da PM, mas houve uma redução muito grande nos registros de violência nas delegacias de defesa da mulher. Por quê? Porque as delegacias, elas são denúncias presenciais, que é o grande desafio de as políticas públicas de serviço para as mulheres, o Ministério Público, os juizados da violência, as delegacias de defesa da mulher, os programas, os serviços de assistência social, os serviços de saúde, de educação, eles estejam nesse desafio, né, que a gente sabe do sucateamento dos nossos serviços, né, da precarização que está tendo atendimentos de forma remota. Aqui no Rio Grande do Norte, e parece que no Ceará também, já foi aprovado as delegacias digitais para registrar os casos de violências contra mulheres, né? Que é importantíssimo que a mulher ela não tenha que sair de casa para correr um risco de
de contrair, né, de se arriscar diante do coronavírus para ir a um serviço. Então, os serviços, eles têm alguns atendidos de forma remota, mas tem baixado muito essas denúncias, tem sido muito poucas as denúncias nas delegacias. No que diz respeito ao feminicídio, né, que é o assassinato de mulheres pela sua condição de gênero, num levantamento feito em 12 estados agora, nesse março e abril da pandemia, eles nos dizem que teve um aumento de 22% nos casos de feminicídio. Nos 12 estados brasileiros, né, que responderam à pesquisa, porque essas pesquisas, elas são coletadas junto à Secretaria de Segurança Pública e que alguns não fornecem dados, né? Então, nesse sentido, tendo em vista a multiplicação das ocorrências, alguns estados, eles buscam ampliar essa rede de combate às violências. Então, é urgente, né, como eu coloquei, que os poderes públicos e demais atores sociais lancem campanhas, criem estratégias para que nós mulheres, consigamos pedir ajuda e apoio nesse delicado momento de isolamento social, no qual, inclusive, as nossas redes de sociabilidade pessoal e comunitária são afetadas, né? Pelo distanciamento social. A gente costuma dizer, dos nossos debates que a gente tem participado, que as violências contra mulheres não estão em quarentena. Elas estão muito atuantes, elas estão que nem o coronavírus, atuando na capilaridade das relações, dos nossos espaços, das nossas redes sociais, nas nossas vizinhanças, nas nossas sociabilidades, né? Então, nesse tempo de coronavírus, o que é que a gente pode acionar para pensarmos numa rede de proteção às mulheres, né? O governo federal criou depois de muita pressão, né, dos movimentos e das próprias coordenadoria de mulheres dos estados, ele inaugurou agora, final de abril, um aplicativo DH Brasil, que é um aplicativo para baixar no celular, que lá tem o 180, que é o canal, né? O 180 também funciona como em ligação, mas você pode fazer a denúncia pelo aplicativo, ele dá acesso ao Disque 180 e ao Disque 100, que é a denúncia de abuso contra criança e adolescente. Que os abusos também, gente, têm aumentado muito. Os abusos sexuais, as violências contra crianças e adolescentes no contexto de confinamento. Então, a nossa preocupação também é a capacidade dessa própria rede de equipamentos públicos, né, de assistência, de acolhimento, que nesses últimos anos elas vêm sofrendo com esse desmonte neoliberal, né? Então, as sobreviventes dessas violências podem enfrentar obstáculos que, em tempos de pandemia, elas vão ser maiores, porque você já vinha num corte, num desgaste, num ataque a essas políticas, a esses serviços, né, que a gente chama de sucateamento. Então, os serviços já funcionam com fragilidade, sobretudo agora no momento de pandemia, sem muitas vezes delegacias desaparelhadas, centros de referências que não têm computadores interligados à internet, então a gente tem muitas dificuldades. A denominada rota crítica, né, que a gente chama rota crítica, que se constitui no caminho fragmentado e doloroso que essas mulheres em situação de violência percorrem buscando o atendimento do Estado, fica muito mais fragilizada em tempos de isolamento. Então, é preciso a gente se organizar, né, ocupar esses espaços que são importantíssimos nas redes sociais, nas nossas redes sociais, para dizer, para divulgar, para difundir que a gente não aceita mais nenhum tipo de violência contra mulheres, o racismo, a LGBTfobia, né? A gente, nesses tempos de pandemia, a gente vê aí o aguçamento das violências contra mulheres, desse racismo, né, imenso, né, dessa discriminação. Um país como o Brasil, que se acha não racista, mas a gente vê expressão de racismo em tudo, né? Então, a mídia, ela começa a tematizar essas questões, né, muito mais fortemente. As violências contra mulheres também estão em alta, né? Mas em alta, sobretudo por ser um fenômeno destruidor, não só para as mulheres, mas para as famílias, porque os impactos são devastadores sobre as pessoas, né, e sobre a sociedade. Então, só para a gente concluir, é fundamental que a gente, ao primeiro sinal de violência que a gente sofra, ou que a gente conheça alguém que esteja em situação de violência,
que a gente possa prestar nossa solidariedade, prestar nossa sororidade, incentivar as denúncias, né, nas delegacias, nas promotorias, no seu grupo de mulheres, no seu grupo de estudo, no seu sindicato, nos seus mecanismos, nas suas redes de sociabilidade, não só nos órgãos clássicos de prevenção e punição. E dizer que nós não aceitamos mais violências, nenhuma forma de violência contra mulheres, que a violência que passa a ser na nossa sociedade uma espécie de linguagem, né? Quer dizer, as pessoas, as violências, elas são na própria linguagem que a gente utiliza, de como falar com as pessoas, a gente também pode ser violento, né? Então, a cultura da violência, ela é uma cultura muito enraizada no nosso Brasil, no nosso país. É preciso a gente construir uma cultura de paz, mas não essa paz, né, sem um projeto de sociedade novo, um projeto de sociedade que rompa com essas estruturas patriarcais, com essas estruturas racistas, né, essas violências que no nosso país são estruturais. Elas são estruturais e estruturantes. Elas tanto fazem parte da nossa formação, nossa história, portanto, naturalizadas, difíceis de ser rompidas, criminalizadas, porque nós também temos uma justiça racista, né, machista. Para vocês terem uma ideia, as violências contra as mulheres brancas, elas vêm caindo em 12%, caíram 12% o ano passado. Mas as violências contra as mulheres negras, elas aumentaram, gente, em 40% e 54%. Então, além de a gente ter esse componente de gênero, a gente tem um componente étnico-racial, aí a gente vê a dizimação das populações indígenas, quilombolas, né? Então, a gente tem uma cultura muito enraizada, e a violência contra mulheres, ela reúne, né, muitas dessas características enraizadas na nossa sociedade. E em tempos de pandemia, o que a gente tem é o agravamento desses números, o agravamento dessa situação, sobretudo das violências domésticas e familiares, que já era uma questão gravíssima e que agora se mostra imensa, e que estamos nesses desafios de cobrar também aos poderes públicos políticas que funcionem de forma remota, que as pessoas não precisem arriscar suas vidas, mais ainda, porque a vida, para quem sofre violência, já é um risco, né? E, sobretudo, o risco do coronavírus, aí, de que vivemos em situação de pandemia. Então, seria isso que eu preparei para a gente conversar, e estou aberta a questionamentos, dúvidas, né, discordâncias, acréscimos, porque estamos num debate aí democrático e fraterno. Obrigada. Muito obrigada, professora Fernanda. Eu fiz da seguinte forma, eu anotei uma ordem à medida que as pessoas iam fazendo suas falas no chat. Então, eu vou pedir para que essas pessoas se manifestem, né, porque a gente já tem o lugar da fala, então vamos lá. A primeira observação que eu considerei, que eu percebi, né, espero que eu não tenha errado, foi da professora Valdênia. Eu estou aqui tentando habilitar o microfone da professora Valdênia, mas não consigo, só quem consegue é ela. Então, professora Valdênia... Oi, Jamile. Ótimo, ótimo. É porque ficou o tempo todo desativado, né? Isso. Sim, você quer que eu faça a pergunta? Você fez duas considerações no chat, então pode juntar as duas, por favor, e falar para a professora Fernanda. Bom, é o seguinte, nós sabemos que as violências sofridas pelas mulheres são múltiplas, e a nossa querida Fernanda, que é uma referência nacional nos estudos e na luta, né, contra a violência sofrida pelas mulheres, explanou muito bem. Mas, como nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, e as mulheres tiveram que voltar ao trabalho, muitas mulheres trabalhadoras estão voltando ao trabalho, e surge um grande problema, que é um problema já até estrutural, a questão das creches, com quem deixar seus filhos. E agora que as creches e escolas estão fechadas, esse problema se agrava. Então, eu queria que a Fernanda explanasse um pouco sobre essa situação, porque, ao meu ver, isto também é uma grande violência sobre a mulher trabalhadora.
e o que é que ela tem de amparo na lei, se existe alguma coisa que possa amparar esta trabalhadora, se ela não tem com quem deixar seus filhos, então ela não pode voltar ao trabalho. Esta seria uma consideração, né, que eu gostaria que ela fizesse. Ok. E você teria outra, que elas eram duas questões? Não, na verdade, eu só fiz esta, né? E outra foi só um comentário sobre você. Foi só isso mesmo. Ok, eu não sei como vocês querem fazer a dinâmica, juntar, fazer assim, um bloco de algumas perguntas e eu falar, ou eu vou respondendo, comentando algumas questões, assim, de uma por uma. O que é que você pensou, Jamile, no debate? Nós temos 10 considerações que eu coloquei aqui na ordem, né? Uhum. Então, e nós temos um pouco menos de meia hora. Aí, a gente pode abrir 3 em 3, porque aqui na sequência está Salma Paiva e Beatriz Duarte. Não necessariamente são perguntas, às vezes as pessoas estão aqui tecendo elogios, e eu acho que também é tão válido quanto as perguntas. Claro, então... claro, qualquer fala é importante, gente. Então, vamos dar fala para... não, né? Passar a fala para a Salma, porque ela já tem, e depois para a Beatriz, e depois a professora Fernanda faz as considerações. Pode ser assim? Pode, porque está ser breve nas considerações. Ok, Salma, né? Salma Paiva, estou vendo ela aqui. Acho que ela tem que habilitar o microfone dela. Boa noite, professora. Boa noite. Porque que nem a senhora falou aí uma passagem que eu, na minha concepção, muitas vezes algumas mulheres sofrem muito por tanto tempo, porque às vezes, exatamente pela questão da promessa da mudança do parceiro. E aí elas passam, durante muito tempo, sofrem, acreditando nessa mudança. E a senhora falou também de algumas medidas que são tomadas com esses parceiros para que eles melhorem esse comportamento. Eu queria saber se existe alguma eficácia nesses grupos, se há uma regeneração. Certo. Ou uma melhora no comportamento, se realmente existe. Com tipo essas sessões, se existe alguma melhora nessas. Certo. Ok, nessas obrigada pela pergunta. Fazendo um bloco, aí a gente vai te responder, com certeza. Tá, ok. Obrigada, querida. Obrigada, Val, também. Valzinha. Nada. Né? Agora, a Beatriz Duarte. Boa noite, professora. Boa noite, querida. Obrigada. Eu sou graduanda da FECLESC, faço História lá na FECLESC, e pesquiso essa linha de mulher e gênero também ligado à política, certo? Certo. E eu gostaria que a senhora desse alguma indicação de leitura também para mim, né, pesquisadora da área, e para os presentes também, porque eu acho muito importante também ficar por dentro das suas leituras, e se a senhora também poderia indicar algum texto seu, né, já que Sim. É de fundamental importância. É isso. Ok. Bibliografia. Ok, posso responder, Jamile? Sim, professora, à vontade. Então, agradecer, né, as perguntas, as questões, a participação de todos, todas. Val, Salma e Beatriz. Em relação à pergunta da Val, chamo Valzinha, né, querida? Em relação à pergunta da Valdênia, né, a questão, Val, existem leis sim, o direito à creche é um direito constitucional, né,
garantido na nossa Constituição de 88, né? A gente teve garantido lá, naquela Constituição, direito à licença gestante e à creche, né? A creche. Sobretudo, contudo, a gente vive um momento, né, de muito desmonte dos serviços, né? E sobretudo para as mulheres, porque, gente, essas políticas, elas estão em corte, né? Estão em declínio, o investimento, que eles chamam gastos, né? O Estado cada vez mais mínimo, né? E a faceta do Estado neoliberal, né? Menos para o social e mais para o econômico, né? Menos enfrentamento das mazelas, das expressões da questão social e mais incentivo para os mais ricos e mais, né, acúmulo de riquezas. Então, você tem essa conquista, que as creches, mas você não tem o investimento, né? Não tem, que as creches, elas são municipalizadas. Então, muitos municípios não têm creches. Eles têm escolas que uma pequena minoria das escolas hoje, eles são integrais, e as creches cada vez menos, que é uma demanda histórica do movimento de mulheres, movimento por creche, nas várias conferências nacionais de política para as mulheres, que ocorreram durante o governo Lula. Uma das grandes demandas era a questão do enfrentamento, né, das violências contra mulheres, a questão do trabalho com dignidade, com igual salário, e a questão das creches. Creches, lavanderias públicas, né, e equipamentos sociais que nos permitem, sobretudo as mulheres das classes populares, a trabalharem. Então, a negação desse direito é uma violência, sim, concordo, Val. É uma violência que Maria Cecília Minayo chama de violência institucional, que é a negação do direito a uma política pública. São as violências institucionais. A negação desse direito gera outras violências, né? E aí, muito claramente, o que aconteceu aí com Miguel, né? Com a mãe de Miguel, trabalhadora doméstica, que a criança, a escola estava fechada, né? Não tem a creche, porque a creche ela não poderia parar, né? Creche é um serviço que ela é um serviço essencial. Então, você tem a negação desse direito, que é uma violência institucional, que é a negação de um acesso ao direito, a um serviço público, e que também é considerada uma violência contra a mulher. As chamadas, que não está previsto na Lei Maria da Penha, mas é o que a gente chama de violências sociais, são as discriminações, que a gente sofre também aí no trânsito, nas nossas profissões, né? E, sobretudo, na negação dos nossos direitos, e esse direito realmente à creche. Então, essas trabalhadoras, nós mulheres, temos esse direito garantido, não tem nenhuma lei infraconstitucional, a lei é constitucional. O direito à creche é municipalizada, mas a gente tem poucas. Inclusive, escolas de tempo integral têm sido, cada dia, menos subsidiada pelos governos, seja nas esferas estaduais, as escolas em tempo integral, seja as creches que são de competência dos municípios. A Salma, ela nos pergunta um pouco sobre essa questão tematizou um pouco a questão da fase de lua de mel, arrependimento, não é isso que eu falei, e os grupos reflexivos com homens, né? Essa fase de lua de mel é uma fase muito perigosa, porque muitas vezes há um stand-by nas violências, mas o ciclo retorna quando não há esse repensar das atitudes, quando não há denúncia, o enfrentamento, né? Esses grupos, Salma, eu tenho acompanhado, eu tenho participado de reeducação com autores de violência e tenho acompanhado algumas experiências, né? Que tem tido no Brasil. Algumas são realizadas por ONGs, outras são realizadas pelo Estado. Eu faço parte de uma experiência que são grupos reflexivos dentro do juizado especial de violência contra mulheres, operacionalizado por uma equipe de assistentes sociais. Eu, enquanto faço parte do Núcleo de Estudo sobre a Mulher e faço uma parceria com essas capacitações lá. Então, nós temos resultados muito bons. Nós acompanhamos, eu orientei dissertação de mestrado de um assistente social que acompanhou, que realizou as oficinas com homens autores de violência no juizado, e ela acompanhou esses homens por 2 anos, pós as oficinas, e eles não rescindiram.
a reincidência é mínima. No Rio Grande do Norte, que a gente já tem uma experiência, inclusive é pioneira, Natal e Mossoró, de reeducação nos homens autores de violência, a gente só tem 2% de reincidência. Esses homens que participam desses grupos. E são oficinas, são 10 oficinas de 2 horas de comparecimento obrigatório, à exceção de atestado médico de doenças infecto-contagiosas, onde você vai discutir, na linguagem deles, obviamente, adaptando, relações de gênero, violência, direitos humanos, a questão do uso de álcool e drogas, porque é tido como causa da violência, não é causa, é um potencializador. As situações, eles relatam, é um grupo fechado com eles e com nós como facilitadoras, conosco como facilitadores, com psicólogos, então tem sido muito... É um trabalho difícil, a gente começa com depoimentos tipo assim, eu não deveria estar aqui, professora, eu só disse que ia matar ela, mas eu não matei, eu acho que não deveria estar aqui não, deveria estar respondendo Lei Maria da Penha. Aí culpabiliza eles. Então, esse processo de reeducação é muito desafiador, mas tem sido muito interessante essa experiência, sabe, de reeducação com os homens autores de violência. Já fazendo gancho com a Beatriz, que bom, eu acho que essas discussões elas devem permear todas as nossas áreas, né, de estudos, porque ela é multidisciplinar, né. Eu tenho, sim, uma produção, assim, eu posso me comprometer em passar com a professora Jamile ou com a professora Val, Jaqueline, as professoras aí da FECLESC, né? Eu posso passar bibliografias, tenho material escrito sobre essas discussões de gênero, rebatimentos no mundo político também. Tem autoras maravilhosas, das quais eu aconselho demais a leitura. Vou passar alguns textos meus, mas tem a leitura da Elayette Safiotti, que é uma referência no Brasil sobre os estudos de gênero. Tem muitas autoras que trabalham com essa discussão, articulando a discussão da opressão de gênero, de raça e de classe, porque é um nó, né? A gente não dá para entender só a opressão das mulheres só como uma questão de opressão por gênero. Se a gente não entende a mulher no seu lugar de raça, no seu lugar de classe, seu lugar de orientação sexual, seu lugar de idade, né, o pertencimento etário. Então, eu posso estar ali passando referência. Mulher e política, me vem logo à cabeça da Célia Jardim Pinto, que é uma autora de referência para trabalhar mulheres na política, né? Célia Jardim Pinto tem muito material sobre violência, sobre mulheres na política. Tem algumas teses de doutorado que tematizam isso, eu posso estar passando para você. E não tenho nenhum problema em deixar com vocês aí o meu e-mail, que é o meu nome todo, fernandamarquesdequeiroz@gmail.com, e vocês me pedirem essas referências, que eu já tenho umas referências separadas já de gênero, de violência, de divisão sexual do trabalho, de mulheres na política. Eu tenho já uma biblioteca bem legal, assim, para passar para vocês que se interessam pela leitura do tema. Não sei se eu consegui responder aí, fazendo rapidamente comentários. Se as pessoas que perguntaram, Salma, Valinha e Beatriz, se sentiram contempladas. Sim. Então, vamos lá para o segundo bloco. Andresa Mônica. Só uma observação, a frequência já está no chat. Passa a palavra. Oi? A Andresa está aí? Ela fez várias considerações no chat. Está acontecendo que as pessoas estão caindo e não estão conseguindo retornar. A Andresa está com o microfone queimado. Então, enquanto eu coleto, eu vou passar para a Aline Azevedo e depois eu falo as da Andresa. A Aline está aí? Está aqui, estou vendo ela. Boa noite. Boa noite, Aline. Tudo bom? Meu nome é Aline, eu sou assistente social, né? Trabalho no CRAS aqui em Mossoró e sou estudante, né, esse ano do mestrado do Programa de Serviço Social e Direitos Sociais da UERN. E, assim, uma questão que eu coloquei, professora, foi a questão como você vê, né, ainda o desafio de implantar a questão de delegacias especializadas, né,
visto que em muitos municípios ainda não tem, e também a questão do trabalho em rede, o que é que você visualiza ainda de desafio, né? Quais são os principais desafios que você vê? E tem a pergunta, a consideração do João Paulo Ferreira, enquanto eu estou coletando as da Andresa. João Paulo. Oi, boa noite, professora. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou João Paulo, estou graduando em enfermagem na Unicatólica, tá? Certo. A minha pergunta é o seguinte: como a senhora vê a atuação da mulher no atual governo? Tendo em vista que tem algumas mulheres que apoiam, né? Então, acho que eu queria que a senhora explanasse alguma opinião da senhora sobre isso. Mulheres que apoiam o governo federal? Não, na verdade, a minha pergunta é o seguinte: como é que a senhora vê a atuação da mulher? A atuação da mulher. Isso, no atual governo, né? E o que a senhora vê sobre as mulheres que apoiam um governo que é totalmente contra a mulher? Verdade. E aí são duas perguntas que eu queria que a senhora explicasse para a gente. Posso falar as considerações da Andresa? Pode, sim. E aí eu vou aproveitar e já colocar também da professora Jaqueline, que eu anotei, ela caiu e não consegue mais voltar, tá bom? Tá certo, estou anotando aqui. João Paulo, certo. Andresa Mônica, primeiro falou que a mulher é ensinada desde sempre a ser dependente. O termo sexo frágil diz respeito a isso, a dependência. Depois ela falou que na católica tínhamos um grupo que era com homens agressores, grupos de retificação subjetiva do agressor, uma parceria com a Delegacia da Mulher de Quixadá, e viu esses dias que tem um gesto que a mulher pode fazer para identificar a violência pela web. Procurem e compartilhem. Eu não sabia disso e algumas pessoas comentaram que não. E a professora... Posso continuar, professora Fernanda? Pode, sim. Professora Jaqueline Aristides falou, Fernanda... Qual é o nome dela, a pessoa de antes? Andresa Mônica. Andresa. Sim, Andresa foram considerações, né? Observações, né? Considerações, né? Inclusive, nós teremos a palestra da professora Ana Paula, que eu acho que trabalhou nesse grupo, na próxima semana. Fernanda, gostaria que você especificasse a sua fala no que tange ao enfraquecimento das políticas públicas em favor das mulheres no governo Dilma. Certo. Nós temos aí mais 4 a 6 considerações e 9 minutos. Eita. 4 fora essas? Fora essas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 5. Eita. Então, vamos ter que ser muito rápido, né? Obrigada pelas questões. Aline, né? Nossa aluna lá do mestrado. Só da Aline já dá uma palestra, uma nova, né? Então, gente, as delegacias de especializada em defesa da mulher, elas são realmente um desafio, que são muito poucas, né, ainda. Aí no Ceará são poucas também. Eu acho que só Sobral, são só 5 cidades aí no Ceará que tem, Fortaleza se concentra. Aqui no Rio Grande do Norte também só temos 5. A gente vive um desafio muito grande que é interiorizar essas políticas, né? A gente, por exemplo, não tem casa Fortaleza, só tem casa-abrigo em Fortaleza, né, no Ceará, municipal, estadual, no Rio Grande do Norte também, só em Natal. Então, é um desafio muito grande interiorizar essas políticas. E as delegacias, elas, gente, ainda há um espaço muito restrito ainda para as mulheres, né? Ainda não se tem salvo alguns governos, né? Ainda não tem uma sensibilidade muito grande em trabalhar com delegacia especializada voltada às mulheres. Então, é necessário se criar. No Ceará, por exemplo, tem uma lei que o município, se ele tiver 60 mil habitantes, ele já tem que ter uma delegacia no mínimo, mas essa lei não é cumprida. Porque quantos municípios você tem acima de 60 mil habitantes? Na última vez que eu vi, eram pelo menos 18 a 20, e você só tem umas 6 ou 7 cidades que tem. Então, não há esse investimento, né? Não há.
O trabalho em rede é um desafio muito grande, porque a violência contra a mulher ela demanda várias instituições de diversas naturezas, de educação, saúde, assistência social, judiciário, policial. Então, muitas vezes, essas instituições elas agem de forma fragmentada, não dialogam entre essas redes. Né? Por exemplo, basta pensar que eu realizei uma pesquisa que na delegacia de mulheres o pessoal não conhecia o centro de referência de atendimento à mulher, onde as mulheres tinham um apoio jurídico, social, psicológico. A gente que informou através da pesquisa ao pessoal da delegacia. Então, os serviços existem, mas eles não se dialogam entre rede e geram uma revitimização dessas mulheres. Por quê? Porque se ela conta, se ela denuncia na delegacia e se a delegacia conhece a rede de proteção e ela já tem aquele boletim, já tem aquela narrativa da violência, ela poderia encaminhar para uma outra instituição da rede que a mulher não precisasse reviver essa situação de violência. Não há essa articulação, essa atuação articulada da rede. Então, é um desafio muito grande, né? O João Paulo colocou assim, o que eu entendi, a primeira parte eu não entendi tão bem, o que é que você quis colocar, atuação das mulheres, apoio ao governo Bolsonaro. Infelizmente, João, a gente tem muitos homossexuais que apoiaram, né? Muitos negros que apoiaram, nordestinos que apoiaram Bolsonaro. Então, assim, a eleição de Bolsonaro, ela foi muito... Foi a mistura do antipetismo com a desesperança, com o aumento brutal da violência, e ele veio com um discurso duro de combate à violência, e nas pesquisas todas de opinião, qual é o maior problema que você acha do Brasil? Violência. Aí vem o militar, prometendo acabar com a bandidagem, coloca um ministro, um juiz renomado, mil aspas, na justiça para acabar com a corrupção, acabar com a criminalidade. Isso pegou muita gente, né? Então, assim, mulheres e homens, né? Então, é um presidente machista, que agora diz que não é nada daquilo, de que foi com 27 anos. Então, assim, você tem apoio de todas as... Você tem apoio de todas as... foram 57 milhões de votos. E teve muito... E foram votos, sobretudo nas esferas mais pobres, gente. De um presidente que propôs um auxílio emergencial de R$200, que não tem nenhum olhar diferenciado para pobres, que em tempos de pandemia, com auxílio emergencial, que as pessoas estão penando para receber, ele jogou bilhões para ajudar os bancos, que já tem um lucro fantástico. Então, assim, você tem não só mulheres apoiando Bolsonaro, muitas mulheres, mas todas as esferas sociais estão apoiando. Ele teve um apoio imenso, mas agora tem muitos arrependidos e arrependidas, né? A outra parte da sua pergunta, eu confesso que eu não entendi. Assim, você é da enfermagem, a atuação das mulheres. Não sei se você quer repetir ou se... Assim, essa primeira parte eu não entendi. Professora. Oi. Professora. A pergunta é exatamente o seguinte, como é que a senhora vê a atuação da mulher? Se a senhora consegue ver a liberdade da mulher nesse governo? Ah, tá, sim. Qual é a repercussão desse governo nas nossas vidas, na nossa atuação, nós mulheres? Sim. Olha, tá difícil, né? Tá difícil, porque nós vivemos um aguçamento do machismo muito grande, né? Da normalização da desigualdade. Então, assim, é um governo que você vê da própria formação do ministério, né? Acho que tem 2 ministras, né? Da Agricultura e outra dos Direitos Humanos, Então, assim, há um corte muito grande dessas políticas. Para você ter uma ideia, o governo ele cortou muitas políticas para as mulheres, a Casa da Mulher Brasileira, que era um espaço de acolhimento das mulheres, de emprego e renda. O recurso, logo quando o governo Bolsonaro assumiu, zerou. O corte foi drástico na Bolsa Família, que impacta muito grande sobre a renda das mulheres. Então, assim, é muito difícil ser mulher numa sociedade machista, patriarcal, e, sobretudo, num governo que reitera e até legitima as discriminações. Então,
Nossa atuação está muito... Aliás, os movimentos sociais, né, o pensamento crítico, as ciências humanas e sociais, e aí abrange nossas áreas, todas que estão aqui, a sua de saúde, tem sido frontalmente atacada, né? A própria área da saúde deslegitimada todo dia, quando o cara manda tomar clorotina, com pesquisas científicas, dizendo que não. Quando o cara diz, sai de máscara, sai sem máscara, a própria ciência ela é afrontada todo dia por o caráter ideológico. Ele fala que vai combater a ideologia, mas a maior ideologia do genocídio, ele perpetua todo dia. Sim, né? Sim, verdade. Agora, gravíssimo, né, o fenômeno que está acontecendo, que é maquiando os dados das mortes pelo Covid, né? Assim, coisa que impensável em qualquer governo, ou desgoverno, né? Então, a Andresa... Peraí, a Andresa, grupos, observações... Meu Deus, eu anotei. Foi tão rápido as coisas que para eu anotar... Andresa, cadê ela? Tá aí? Andresa falou dos grupos... Fui eu que li. Você porque leu. Está tentando abrir uma sala alternativa para resolver, tipo uma gambiarra brasileira. Mas vamos lá. A mulher é ensinada desde sempre a ser dependente, por conta do termo sexo frágil, que diz respeito à dependência. Ela comentou que na Católica tinha um grupo de trabalho com os agressores, que era Grupo de Retificação Subjetiva do Agressor, em parceria com a Delegacia da Mulher. Muito bom. E que esses dias divulgaram que a mulher pode fazer um gesto na web para identificar uma situação de violência que ela esteja vivendo. Olha, o que eu sei é uma campanha que tem o apoio do Ministério Público e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que ela vai começar a vigorar a partir de hoje, que é a rede de farmácias credenciadas, aí que são muitas, né, que vão fazer parte dessa campanha, onde a mulher vai apresentar um símbolo na mão e para dizer que está precisando de ajuda, que está passando por situação de violência, alguma marca, uma cruz, uma estrela, algum símbolo na sua mão, vermelho, que ela vai estar lá, porque a gente, no geral, está saindo só para supermercados, farmácias, as farmácias elas vão estar se comprometendo a dar esse apoio aí, como tem outras iniciativas já, né? Tem até a iniciativa do aplicativo aí, da Magazine Luiza, né, que está circulando aí, que no aplicativo das compras tem como você apertar um botão e para falar que está sofrendo violência, e eles encaminham para as delegacias dos locais das lojas. Então, estão surgindo iniciativas. Na Europa, por exemplo, os governos eles estão alugando quartos de hotéis, de pousadas, que está tudo fechado, para as mulheres em situação de violência saírem daquela situação durante esse tempo de pandemia. Então, surgem algumas campanhas também, né? E realmente nossa construção social, ela é uma construção social para a fragilidade, né? Para a submissão, e que a gente romper com toda essa lógica de construção histórica não tem sido fácil, né? E é muito interessante que essas experiências de reflexão, grupos reflexivos com autores de violência, ela se espraie para além das capitais. Que bom que Quixadá está com essa experiência junto às delegacias de mulheres, né? Muito bom. Deve ter alguma parceria com a universidade, né? Também. Muito legal. E Jaquelânia, que daria um grande debate, que eu sei que não é consensual, mas nós vivemos assim um boom das políticas para as mulheres, sobretudo nos governos dos dois governos Lula e no primeiro governo da Dilma, né? Nós vivemos um investimento muito grande nas políticas para as mulheres, inclusive nas pesquisas também, né? Eu mesma aprovei várias pesquisas em editais do CNPq, com a Secretaria de Política para as Mulheres, editais para estudar a condição das mulheres, subsidiar políticas públicas. A gente viu um boom realmente. Só que nesse segundo governo de Dilma, foi um governo de muitos acordos, né, de muitas negociações e, sobretudo, negociações históricas. Houve vários retrocessos, né? Houve a retrocesso da questão
do recolhimento do chamado kit gay, né, que ela retrocedeu no sentido de enviar um material didático para discutir diversidade. Teve a extinção, no governo Dilma, teve a extinção da Secretaria de Política para as Mulheres, que juntou com direitos humanos, juntou com igualdade racial numa só secretaria, mantendo um orçamento, então foi um corte drástico, né? Vários editais de fomento à pesquisa também não foram continuados durante o governo, então houve um recrudescimento, né, muito grande, um retrocesso muito grande das pautas que vinham sendo discutidas, sobretudo com mulheres que faziam parte do próprio governo Dilma, a pauta do aborto, que é uma pauta polêmica, né? Várias pautas aí tiveram retrocessos aí no governo Dilma em função desses lobbies já do parlamento, né, conservador, que ela voltou atrás de muitas coisas que, inclusive, muitos temas importantes que veio à tona na própria campanha dela. Então, houve realmente retiradas de direito, corte de políticas, né, que a gente sabe que aconteceu, né, inclusive na universidade, reforma da Previdência, né, pequena frente a esse desmonte que aconteceu, mas houve alguns retrocessos em função da correlação de forças. Mesmo assim, terminou no golpe, né? Porque a burguesia queria muito mais retrocessos, né? E retiradas. Faltam mais ainda, não as perguntas? Faltam, mas nós já estamos em 19h35. E eu vou pedir, então, para a gente encerrar esse momento com um gostinho de quero mais, né? Já que nem tudo foi possível ser contemplado. E agradecer muitíssimo a partilha do seu conhecimento, professora Fernanda. A gente sabe da importância da informação hoje em dia, né? Quem faz ciência sabe dessa importância, porque o autoritarismo está aí querendo estragar de todas as formas. E nós temos, a partir desse espaço de fala e escuta, possibilidades, né, que muitas vezes a gente não conhece. Então, eu gostaria muito de lhe agradecer e poder as pessoas, pelo menos, escutarem a sua fala, por conta da importância dela. Então, muito obrigada por permitir a gravação, porque aí outras pessoas vão ter acesso a essa palestra em um outro momento. E conte conosco. Eu que agradeço também o convite aí da Jamília e da FECLESC, né, da UES, minha querida UES, né, que tudo começou aí. E agradecer a vocês também, que ficaram até agora, que participaram, né, as pessoas que fizeram intervenções ou não. Fico no compromisso aí com a Beatriz e também através da Jamile, da professora Jamile, que tem meus contatos, em passar uma bibliografia, mas meu e-mail está aí, eu posso, não sei se o chat ainda está aberto, mas eu acho que a Jamile pode socializar. Eu coloquei no chat. Eu coloco aqui no chat. Ai, meu Deus. Então, enquanto você escreve, nós a saudamos. Obrigada, então, para mim foi uma alegria poder contribuir com vocês. Valeu, Manda! Obrigada, querida. Arrasou! A programação está maravilhosa. Muito bom. Legal. Muito bom, doutora Fernanda. Obrigada. Arrasou, Nanda. Obrigada, amores. Obrigada e estamos sempre aí à disposição. E quem sabe depois de passar da pandemia, a gente vai para Quixadá, né, Val? Sim, o convite já está feito. Já está feito. Qualquer dia. Tinha combinado presencial, aí veio a pandemia, né? Mas é isso. Mas foi bacana, foi legal. Adorei também. 33 pessoas ia ter que ficar bem nervosinha, assim, muita gente. Que nada, você arrasa, minha amiga. Pois tá bom, agradeço aí o carinho e muito obrigado, Jamile, desde o início.